Aí tem pressão, não é? Bicho bruto. Aqui sim, pai. Aqui, ó. Como é que tá esse feijão tropeiro aí? Sabadão, né? Aqui é sabadão, dia de ganhar o dinheiro pra jogar no Tigrinho. Vai perder tudo. Crê em Deus, pai. Não, hein? Tem não. Aí, ó. O paredão já tá chapado, aquela ali. Só aquela ali, chapar ali. E aquela. E ir embora pra casa. E eu só arrumando tá ali, ó. Sua mãe, Santos. É. Ô, negão.